Este material que vamos analisar hoje foi criado pelo filósofo Chico, um especialista em ética e moral. O título do texto dele já é uma provocação e tanto. Quando a IA fala bonito e erra feio, porque as máquinas não sabem definir ética e moral. Vamos mergulhar fundo nessa ideia. Olha só, tudo começa com uma pergunta que parece simples, feita por uma inteligência artificial. Qual é a diferença entre ética e moral? A resposta, como o autor descreve, veio perfeita, sabe, convincente, mas, no fundo, estava errada. E é esse erro elegante, como ele chama, que está no centro de um problema que, a gente vai ver, diz muito mais sobre nós do que sobre a própria máquina. Então, por que isso é tão importante? A provocação do Chico é bem clara. O problema não está na máquina, está na gente. A IA erra porque nós ensinamos errado para ela. Ela só está devolvendo para a gente com uma confiança enorme os nossos próprios equívocos. Ok, primeiro ponto então, o erro convincente. Vamos tentar entender a natureza desse erro. Afinal, por que uma resposta que está factualmente errada consegue soar tão correta, tão bem acabada? A tese central é basicamente esta. A IA funciona como um espelho. Ela não cria conhecimento do zero. Ela só reflete e organiza a bagunça conceitual gigantesca que nós, seres humanos, produzimos e jogamos na internet todos os dias. Certo, mas se a IA é um espelho da nossa bagunça, de onde exatamente vem essa bagunça toda? Qual é a matéria-prima que alimenta essa confusão? A resposta está no que o autor chama de caldeirão da confusão. A IA aprende com os ingredientes que a gente joga lá dentro. E o que tem nesse caldeirão? Manuais de empresa que chamam qualquer conjunto de regras de código de ética, textos de compliance que são vendidos como se fossem consciência e, o mais incrível, a repetição de erros filosóficos de 2000 anos atrás. E aqui está o pulo do gato. A máquina não tem a capacidade de filosofar, de questionar se uma coisa está certa ou errada, ela não investiga a origem de uma ideia, ela simplesmente junta tudo que encontra com mais frequência e devolve como se fosse um consenso, uma verdade. É o eco da nossa ignorância coletiva, só que amplificado e com uma gramática perfeita. Isso leva a gente para uma distinção que é, olha, absolutamente fundamental para entender esse paco. A diferença entre o que é provável e o que é verdadeiro. Esse slide aqui mostra perfeitamente como a IA funciona. Ela é uma máquina de probabilidade. Se 90% dos textos na internet confundem ética e moral, para a IA essa confusão se torna a resposta mais provável de ser a correta. Ela não está buscando a verdade filosófica, ela busca a frequência estatística. O problema é que ela não tem repertório histórico. Ela não sabe que Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já tinha separado a ética, ligada à virtude interna, da moral, ligada aos costumes da sociedade. E claro, ela não faz a menor ideia de que um erro de tradução do filósofo romano Cícero, que transformou a ética grega em moralis latina, está na raiz de uma confusão que dura milênios. Ela só vê os dados, não a história por trás deles. E essa frase do Chico resume tudo de forma brilhante. Sabedoria exige discernimento, juízo, uma compreensão do que é o bem comum. A estatística é fria, ela só calcula a média, a frequência. Não existe valor ou juízo ético nisso aí. Agora vamos para a parte que é realmente perigosa nisso tudo. Como é que um erro estatístico ganha vida e, por causa da escala, se transforma num problema gigantesco? Pensa bem, se uma pessoa chega afirmando uma coisa super complexa, a reação natural de muita gente seria perguntar: mas de onde saiu isso? Qual é a fonte? Só que, estranhamente, quando a IA nos dá uma resposta toda organizadinha, essa desconfiança crítica muitas vezes some. O que assusta mesmo é a escala do problema. Um erro humano é localizado, é um ruído. Agora, o erro de uma IA é replicado para milhões de pessoas instantaneamente. Ele ganha uma escala absurda. E quando esse erro ganha escala, ele se institucionaliza. Vira o que o texto chama de senso comum digital. Ele começa a aparecer em resumos, em trabalhos de faculdade e até em decisões de empresas, solidificando a confusão como se fosse um conhecimento estabelecido. Então a gente chega no veredito da história: a IA não é a grande vilã aqui, mas sim um espelho que está refletindo a nossa própria desordem. Essa metáfora do caldeirão é simplesmente perfeita. Se o sistema é alimentado com textos superficiais, com códigos corporativos que têm uma pretensão filosófica e com séculos e séculos de confusão, como é que a gente pode esperar que o resultado seja a sabedoria de Aristóteles? Não tem como. Então, o ponto-chave no final das contas é este aqui. A IA não é a origem da confusão. Ela é a prova irrefutável de que a confusão já existia.
Ela só organizou essa bagunça e nos devolveu em alta definição. E aí, o que fazer? A saída, segundo o texto, está na coragem. Na coragem de fazer as perguntas certas tanto para nós mesmos quanto para a máquina. Essa é uma pergunta para a gente refletir. Quanta informação é aceita como verdade só porque ela é apresentada de um jeito claro e convincente, mesmo que não tenha fundamento nenhum? A fluência seduz, né? Uma resposta rápida, bem articulada como a da IA, pode muito bem parecer a verdade. É um lembrete de como é fácil a gente confundir a beleza da forma com a correção do conteúdo. E essa é talvez a questão mais profunda de todas. E se a IA for só um megafone, um amplificador dos nossos erros mais antigos, mais enraizados? Isso quer dizer que, antes de tentar consertar a IA, a gente precisa primeiro consertar nossa própria compreensão? E, para fechar, uma reflexão poderosa do Chico. A verdadeira ética exige coragem. Coragem para questionar, para duvidar, para investigar. E como ele mesmo diz, coragem não é uma função computável. Não dá para programar isso no algoritmo. No fim das contas, a discussão sobre a IA é, na verdade, uma discussão sobre nós. E como diz o Chico, estamos sim falando de ética e moral. Se alguém quiser que o Chico comente mais sobre isso, é só pedir. Ele terá o maior prazer em responder.